Bom dia, a paz do Senhor Jesus. É mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Pastor Carlos aí com a oportunidade de trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. E nós queremos desejar a todos aí uma terça-feira abençoadíssima. Que nós possamos gozar da presença inefável do nosso Deus e que Ele possa estar sempre conosco, nos ajudando nas adversidades, que virão sobre nós e que nós estejamos aí cheios do Espírito Santo do Deus Altíssimo, amém? Então quero estar meditando numa palavra que está em 1 Crônicas, capítulo 11, amém? 1 Crônicas, capítulo 11, e nós vamos ler esse texto e dissertar sobre ele a respeito, do que ele tem falado, e nós vamos nos edificar através desse texto. 1 Crônicas, capítulo 11, verso 1. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, e dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Glórias a Deus. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamado a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até o circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Josabeão, Aquimonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, ele estava entre os poderosos. Este estava com Davi em Pasdamim, quando os filisteus ali ajuntaram a peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele campo, aleluia, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento.
e 3 dos 30 capitães que desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, disse: quem me dera beber água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas a derramou ao Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. Ele não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 homens. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, bramindo a sua lança, contra 300 os feriu e teve um nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabizel, grande em obras, ele feriu a 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu a um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, ao nosso amado e querido professor Fernando José Nogueira Lopes, que Deus esteja o abençoando nessa manhã. Amém? Nós vamos sim estar intercedendo uns pelos outros nessa manhã, amém? Em nome de Jesus, amém? Seja bem-vindo, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos, ó Pai, nesta manhã de estar, Senhor Deus, rompendo em fé. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai, ao Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor, nos ajudar. Que o Senhor venha, Senhor, nos levar, Senhor Deus, mais avante, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ser uma bênção, Pai, na Tua presença, e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Senhor, e que o Espírito do Senhor, o Espírito do Deus vivo, esteja aí nos ajudando nessa difícil tarefa da vida, mas que o Senhor, ó Pai, possa, Senhor, nos fortalecer, que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, ultrapassando todos os obstáculos, ó Pai, que estão propostos a nós, e que venhamos ser uma bênção uns para com os outros, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, Davi, ele estava em busca de uma fortaleza, porque agora ele consolidara tanto Judá conforme Israel. E Davi precisava de um porto seguro, um forte. E segundo o seu coração, a estratégia de guerra e a estratégia de um bom reinado era Jebus, e ele tinha que tomar essa cidade, Jebus. E ele precisava entrar nela, e ele disse: aquele que primeiro subir e tomar a cidade Jebus, eu o farei rei, eu farei capitão do meu exército. Então, amados irmãos, ali Joabe, filho de Zeruia, ele subiu aquele local e ele se fortaleceu como aí capitão de Davi. Quantas situações, amados irmãos, nós precisamos buscar diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, para com as nossas vidas, para que possamos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, seja bem-vinda nessa manhã.
em nome de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos as estratégias de Davi, são estratégias de guerra, mas são estratégias as melhores possíveis. Ele, a cada passo que ele dava, era organizado esse espaço segundo as virtudes do Espírito Santo de Deus. Ele, quando consolidou-se Israel e Judá, porque Israel e Judá eles viviam brigando entre si desde a morte de Saul, e eles viveram em guerra por muito tempo. E quando chega esse apogeu dos dois estarem se reunindo, porque viram que a casa dividida ela não subsiste, conforme diz o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, quando o acusaram que ele era filho de Belzebu, ele diz que casa dividida não subsiste. A gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer nessa manhã, que nós possamos aí tomar exemplos, né, das Sagradas Escrituras, e tomando exemplo das Sagradas Escrituras, nós buscarmos para as nossas vidas alianças, consolidação de forças, porque muitas vezes a gente se levanta, nós nos levantamos como uma igreja forte, e a igreja forte do nosso Senhor Jesus Cristo não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja da graça, não é a igreja universal. A igreja forte do Senhor não é quadrangular, não é presbiteriana. A igreja forte do Senhor Jesus Cristo é um corpo. E como um corpo, como o corpo de Cristo, nós podemos, amados irmãos, ir muito mais além. Mas quando nós nos dividimos em denominação, e essas denominações elas ficam lutando entre si, a gente vê que aí a casa está dividida. Nós precisamos nos fortalecer. Desculpe, nós precisamos buscar alianças. Através das alianças, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós iremos ir muito mais além. Até mesmo dentro das igrejas tem aquelas panelinhas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, acabar com as panelinhas. E quantas situações, amados irmãos, que um irmão aí chega dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, aí um repara daqui, outro repara dali, e fala assim: olha como que ela está vestida, credo, olha como que ele está vestido, ele vem com aquele sapato todo mês e tal, todo dia ele está com a mesma roupa. E a gente não muda, a gente precisa buscar um porto seguro, a gente precisa buscar uma consolidação, a gente precisa fazer com que outro ele não venha a ser subjugado, mas que ele venha a crescer, porque nós somos servos uns dos outros. E nisso, quando nós nos fortalecemos, amados irmãos, quando nós temos alianças fortes, conforme Davi, ele pegou esses guerreiros aí, Davi ele entrou na fortaleza de Jebus. Os jebuseus diziam que Davi era rei de cego, de coxos, de ladrões, e Davi jamais conseguiria entrar na fortaleza dos jebuseus. Davi ele jamais conseguia entrar naquela localidade. Mas Joabe ele encontrou uma fraqueza naquela fortaleza. Ele entrou onde a água abastecia aquela cidade, e Joabe ele foi no caminho das águas ali, e ele abriu os portões da cidade. O exército de Davi entrou, atacou e dominou a fortaleza. Amados irmãos, o nosso ponto mais fraco de todo cristão é a desigualdade. O ponto mais fraco de toda pessoa é ela não somar com o outro, é ela querer ir sozinho. Quando nós somamos força,
Amados irmãos, diz o Senhor que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos trazendo Pai, Filho e Espírito Santo para conosco, e o Pai, ele tem nos ensinado que é primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, depois o nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós olhamos dentro da igreja aquela pessoa, ela vem com a mesma roupa todo dia, você pode passar numa loja, ou se não convidar aquela pessoa, quero te dar um presente. Tá aqui, ó, vamos à loja, eu quero comprar um vestido para você, eu quero te dar um presente, eu quero comprar uma calça, eu quero comprar uma camisa, eu quero comprar um sapato. E nós precisamos aí, amados irmãos, a pessoa passando necessidade, a gente fala, eu quero comprar uma cesta básica. Nós precisamos unir forças, amados irmãos, e quando nós unimos forças, nós somos mais que vencedores. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando o irmão. Quando nós buscamos o nosso irmão, amados irmãos, nós depositamos a nossa fé em Cristo e nós vamos crescer. Quando nós juntamos forças, amados irmãos, nós não trazemos divisão para dentro da igreja, para dentro do nosso ministério, para dentro da nossa liderança. As situações, amados irmãos, elas vão ser as melhores possíveis. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer isso. Davi agora, preste atenção. Então todo Israel ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo, eis que somos, aleluia, teus ossos, a tua carne. Já imaginou? Falando, olha, nós somos teus ossos, nós somos a tua carne, nós queremos estar juntos. Nós não podemos viver nessa divisão, e nós vivemos muito tempo se dividindo, nós vivemos muito tempo matando um ao outro, nós vivemos muito tempo destruindo um ao outro, mas chegou a hora de nós estarmos aí, agora é momento. Ele diz assim, olha, e também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias entradas e saídas. Também o Senhor teu Deus diz através de Samuel que tu seria, aleluia, tu apacentarias ou apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom. Davi com eles fez aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, é momento de nós darmos as mãos, é momento de nós estarmos fazendo aliança. Eu tenho aí duas pessoas na live, né? A nossa diaconisa Darcília e o nosso irmão Fernando aí, nosso professor Fernando Lopes, e que tem feito aliança com o pastor Carlos e tem fortalecido o pastor Carlos. Pastor Carlos tem estado em oração para os amados irmãos, e na minha simplicidade, na minha humildade, eu tenho aí sido convidado, né, pelo professor Fernando Lopes para estar fazendo parte lá do seu trabalho na Rádio Sião. E eu vejo que é uma aliança abençoadíssima, né? E todas as vezes que pode, nós estamos juntos lá, todas as vezes que dá, pastor Carlos está lá com ele, sempre nas lives, também quando dá, pastor Carlos está com ele, e nós precisamos fazer isso mesmo, nós precisamos nos auxiliar um ao outro, nós precisamos ser um com os outros, nós precisamos nos mover. Porque chamado, amados irmãos, nós já temos. E é chamado, esse desejo no nosso coração de estar levando a palavra do Senhor, de estar fazendo verdadeiramente aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, de ser útil dentro da obra do Senhor. Isso é muito importante. Então que venhamos aí ser uma bênção nas mãos do glorioso Deus de Israel. Diz aí, aleluia, também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom. E Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre todo Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. Amém? Glórias a Deus. Já havia uma profecia sobre a vida, aleluia, de Davi. E muitas vezes, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Heleno, que Deus esteja abençoando o irmão Heleno e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Então,
Essa profecia que havia sobre a vida de Davi pelo ministério de Samuel, amados irmãos, já é de largo tempo. Muitas vezes, amados irmãos, há alianças, que são demoradas por causa do coração do homem. Há situações que têm perdurado por causa do coração do homem. E aí nós olhamos que os homens de Israel sabiam que o profeta Samuel já havia profetizado, segundo Deus falou, que Davi seria chefe, que Davi seria rei sobre todo Israel, sobre toda Judá, sobre toda Jerusalém. Mas ainda assim, aqueles homens protelavam pela força da espada, porque eles queriam poder, eles queriam status. Em muitas situações, amados irmãos, talvez ela não tenha acontecido comigo, contigo ainda, porque tem pessoas ainda prendendo, retendo a tua bênção, mas as pessoas reconhecem que verdadeiramente há uma profecia sobre a tua cabeça, há uma profecia sobre o teu ministério, há uma profecia que Deus tem já falado de largo tempo que Ele faria contigo e que você sobressairia nessa situação. Então a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, estar aí nos colocando diante do Senhor e não desistindo, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Amém? Glórias a Deus. Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Mari Santos, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Também a nossa irmã Maria Elizabeth, sejam bem-vindas em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, tem muitas situações, amados irmãos, que a inveja, o ciúme, tem muitas situações que as pessoas querem estar no teu lugar, mas quando Deus ele coloca sobre a tua vida a unção, a pessoa pode te tirar o dinheiro, a pessoa pode te tirar carro, casa, a pessoa pode te tirar tudo, a pessoa pode te tirar tudo que existe nesse mundo a pessoa pode te tirar, mas a unção que está sobre a tua vida, ninguém pode tirar a unção que está sobre a tua vida. Ninguém pode reter aquilo que é teu, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, ninguém pode tirar. E isso estava sobre a vida de Davi, ninguém podia tirar. Quantas vezes, amados irmãos, no início do ministério de Davi, ali, Saul, ele preparou situações dificílimas para que Davi pudesse morrer. E em todas as empreitadas da vida de Davi, Davi não morreu, porque havia uma promessa sobre a vida dele. E aquele que tem promessa, ele não morre antes que a promessa se cumpra na vida dele. Amém? Glórias a Deus. Estamos também na live com a nossa irmã Marina Salles, que Deus esteja abençoando, protegendo, guardando, fazendo uma obra maravilhosa na vida da amada irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, diz a Sagradas Escrituras que aquele que tem promessa, ele não morre. Nós precisamos esperar no Senhor. E quando Saul, ele coloca ali, fala que vai dar a sua filha, a Mical, para Davi casar, no dia do casamento, na noite de núpcias, amados irmãos, Mical ela soube que o seu pai iria tirar a vida do seu esposo. E quando eles vão procurar Davi, ela já tinha avisado Davi já tinha fugido. Imagina que situação é essa, amados irmãos, que você dá a esposa, a tua esposa, você dá a tua filha para o teu genro, e na noite de núpcias você manda os guerreiros ir lá e matar o teu genro. Porque, amados irmãos, Davi, desde o início que ele foi ungido, amados irmãos, ninguém pode vencer guerra sem ser ungido. Ninguém pode vencer guerra sem estratégias. Nós precisamos entender, amados irmãos, que naquele momento, amados irmãos, Davi ele sai para levar para os seus irmãos trigo tostados, queijos, iguarias para o rei. E naquele momento que chega, está saindo, o filisteu já era
já tinha se cumprido os dias, né? E o filisteu sai gritando exatamente no momento que Davi está chegando, fala: não tem homem, Israel, não, para que venha lutar comigo. E Davi, ele diz assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Se ninguém vai lutar com esse filisteu, eu vou. Saul, ele tenta colocar a sua armadura sobre Davi, mas Davi, ele tinha uma armadura muito maior do que a armadura de Saul. O revestimento que estava sobre a vida de Davi era o revestimento do Espírito Santo de Deus, que diz que toda arma forjada contra ti, ela não prosperará. Diz que o inimigo, ele sairá por um caminho contra ti e por 7 ele tem que fugir. Nós precisamos entender que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele prepara uma fortaleza para que você venha habitar nessa fortaleza. Essa fortaleza, amados irmãos, que você vai habitar, ela se chama Jesus Cristo, a rocha eterna. Aquela rocha que os construtores rejeitaram, Deus fez ali a pedra principal, a pedra de esquina. Deus o fez Senhor e Rei. Nós precisamos entender nessa manhã, amados irmãos, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos de maneira nenhuma abandonados. Mesmo nas dificuldades que venhamos passar, o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele estará conosco, trazendo as provisões. O Deus estará conosco no nosso sufoco, na nossa luta, nas nossas intempéries, amados irmãos. É Ele quem estende a mão, é Ele que nos fortalece, e Ele quem vai fortalecer, e Ele quem vai fazer ainda mais do que eu tenho pedido, do que você tem pensado. Correu ali um mexerico que aquele que vencesse o gigante, o rei daria a sua filha, a primogênita, que seria Merabe, daria como esposa do que vencesse o gigante. Era coberto de riquezas, e daria também, amados irmãos, a isenção de impostos. Davi, ele venceu o gigante, ele não ganhou, ele não recebeu a sua filha, a filha do rei, a Merabe. Antes, o rei deu a outro companheiro de Davi. Nós precisamos entender, amados irmãos, que as promessas, aquilo que sai da minha boca, aquilo que sai da tua boca, se ensina ou não, que passar disso é procedência maligna. E por causa dessa situação, amados irmãos, mais tarde, como Saul, ele não observa as alianças, ele é um rei louco, ele mata todos os gibeonitas. Em um determinado momento, amados irmãos, está morrendo tanta gente de Israel que a situação vem como maldição sobre Israel. E Davi, ele está ali, e os gibeonitas, ele pede 7 homens para que sejam mortos, para que aquela praga fosse cessada. Os parentes de Saul, que estava vivo, eram filhos de Merabe e filhos de uma concubina de Davi, de Saul. Todos eles foram sacrificados. Imagina você que hoje a gente não cumpre a nossa aliança aqui, mas lá na frente, amados irmãos, consequências virão. Nós precisamos entender que naquele momento, amados irmãos, diz a palavra do Senhor que quando Saul ele oferece a isenção de imposto, a Sagrada Escritura nos diz, amados irmãos, que Saul ele coloca fogo na casa do pai de Davi. Além de não dar isenção de impostos, agora ele coloca fogo, e Davi tem que sair fugido. Davi leva os seus pais para Moabe para ter segurança, porque Saul estava numa perseguição implacável. Davi, ainda quando estava dentro da casa de Saul, quando tocava a harpa, quantas vezes Saul ele pegava a lança e jogava sobre Davi para encravar Davi na parede. Muitas situações, amados irmãos, se levantam contra a minha vida e contra a tua vida, porque nós fomos escolhidos, porque nós somos aqueles que o Senhor ele tem olhado, aqueles que o Senhor derramou o óleo da unção. E muitas pessoas têm raiva de mim e você, a gente não entende o porquê, mas a gente pode
observar nas Sagradas Escrituras que a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades. É por causa da unção que está sobre a tua vida, é por causa que Deus derramou o seu óleo, é porque Deus derramou da sua graça, do seu poder, é porque nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E a vida de Davi não foi diferente. Agora Davi, ele, através do poder sobrenatural de Deus, agora Davi, ele reúne todo o povo de Israel, o povo que andava em guerra, que vivia se destruindo por longos anos. Agora ele se fortalece. E agora, amados irmãos, eles passam a dominar todo o mundo como um grande exército. E Davi, ele entra na fortaleza dos Jebuseus e faz ali o seu forte, ele faz ali o local que ele sairá e entrará para conquistar as terras que estão em volta. E Deus o abençoou todos os dias de sua vida. Então, amados irmãos, a nossa fortaleza hoje, ela não é conforme no passado, que Davi buscou essa fortaleza dos Jebus, que é a Jerusalém hoje em dia, mas que nós possamos buscar a nossa fortaleza espiritual, que é o nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que opera tanto querer conforme, aleluia, o efetuar. Amém? Que nós possamos estar aí crendo que Deus ele operará na minha vida e operará na tua vida. O nosso amado Fernando Lopes está dizendo palavras de restauração e de lutas e vitórias conquistadas. Amém? Glórias a Deus. Então, conforme nós estamos vendo aí o nosso professor falando, né? Restauração sim, vitórias conquistadas também, porque a nossa restauração ela vem através do sangue de Cristo que foi derramado ali na cruz do Calvário. E a nossa vitória ela já foi cravada no mesmo lugar. E eu e você, através das lutas, através de muitas situações que muitas vezes têm deixado marcas nas nossas almas, mas a maior marca que tem na minha alma e na tua alma é a marca do sangue de Cristo. E Ele verdadeiramente nos comprou e Ele nos selou para estarmos com Ele na Jerusalém Celestial. Então, em nome de Jesus Cristo, não desista do teu ministério, não desista da tua família, não desista dos teus filhos, não desista de lutar. Vá em frente, lute, seja forte, seja corajoso, persista, ainda que todos olhem para você e ainda que todos ainda não tenham olhado com aqueles olhos que Cristo tem olhado, mas que você venha olhar para o autor e consumador da nossa fé, que Ele verdadeiramente virá naquele grande dia, conforme tem vindo todas as manhãs para te socorrer, para te dar um novo dia abençoadíssimo. Perdão. E hoje é um novo dia, hoje é uma nova vitória. E nós, em nome de Jesus Cristo, vamos rasgar esse dia pelo meio, com a força sobrenatural de Cristo que está dentro de nós. E nós venhamos levar no peito e na raça, e o Espírito Santo de Deus na frente, operando na minha vida, operando na tua vida. Nós precisamos, nem que seja rastejando, buscar aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, ó Pai, pelos teus filhos, pelas tuas filhas, ó Pai, que tem se levantado, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, como instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja fortalecendo, Senhor, e ainda, Senhor, que
a videira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, ainda que, aleluia, o gado no curral, ó Pai, venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, estar escasso. Contudo, ó Pai, nós venhamos crer, Senhor Deus, no Deus da nossa salvação. Que nós venhamos crer, Senhor Deus, que o Senhor, o Deus de Israel, é quem supre, ó Pai. Assim, Senhor Deus, como o maná, Senhor Deus, ele descia do céu, ó Pai. Ó Deus, com uma visão sobrenatural, ó Pai. Assim, Senhor Deus, como o Senhor foi luz e o Senhor tem sido luz, tanto foi, Senhor Deus, para Israel, Senhor Deus, no deserto, conforme tem sido para conosco nos dias atuais, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, através, Senhor Deus, do Cordeiro que foi morto e crucificado ali na cruz do Calvário, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e hoje Ele vive e reina, Senhor Deus, para todos sempre, Pai, que deixou o Espírito Santo, Senhor Deus, que é companheiro, aquele que é amigo, aquele que vai na frente, aquele que prepara o caminho, Senhor Deus, nós, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, nós te adoramos em espírito e em verdade e colocamos, ó Pai, a nossa confiança no Senhor. Então nos fortalece, Pai, abre portas, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor, movendo as águas, ó Pai, em favor, Senhor, dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, encontrar o nosso socorro, a nossa fortaleza no Senhor, ó Pai. Que venhamos depositar a nossa fé, ó Pai, que venhamos crer, Senhor Deus, para a justiça, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, obrar, Senhor Deus, as nossas causas, Pai, para que venhamos, ó Pai, ser uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Fortalece, ó Pai, nosso coração em Ti, Pai. Dê força, Senhor, nos nossos braços, as nossas pernas, ó Pai. Que a nossa mente, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, capacitada, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Ó Deus de Israel, não deixe, Senhor Deus, que venhamos desanimar, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nos entregar, Pai, diante das circunstâncias, mas que venhamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar indo muito mais além, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja a Tua mão, Senhor Deus, para conosco nessa manhã, e que nós possamos, ó Pai, crer, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, tem vindo, Senhor Deus, com o Teu socorro, que o Senhor tem vindo, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes. Então, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, tanto querer conforme efetuar, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, do meu irmão, na vida da minha irmã, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, está, Senhor Deus, conosco através, Senhor Deus, dessa live. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor Deus, estabelecendo, ó Pai, a Tua justiça, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Tenham aí uma ótima terça-feira. Nós estaremos aí, amados irmãos, amadas irmãs, às 19 horas, reunidos novamente com o culto da família. Cremos que vai ser bênção. Nós contamos com a presença dos amados irmãos. Aqueles que puderem, nós queremos aí estar trazendo uma palavra que vai aí edificar a vida de cada um de vós, em nome de Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui reunidos na Travessa Souza Andrade, número 123. Aqueles que quiserem fazer uma visita, aqueles que quiserem também fazer parte deste ministério, será muito bem-vindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Deus abençoe aí a minha amada esposa, Deus esteja aí cuidando dela, de Ivonete, né? Deus esteja falando ao seu coração nessa manhã também, em nome de Jesus Cristo. Então até mais tarde, meus amados irmãos, que Deus esteja abençoando a todos. Que Deus esteja guardando. Receba aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja vindo sobre cada um de vocês, com seu sobrenatural. Amém e amém. Amém? Então até mais tarde, se Deus quiser.